E hoje a gente veio aqui para questionar vocês. Calma. Calma. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mari Estela Rosa E tá começando mais um Papo de Preta. E hoje a gente veio aqui para questionar vocês. Será que a culpa de coisas ruins que acontecem é sempre do negro? Os últimos acontecimentos do momento, né, fizeram com que, assim, essa questão ficasse martelando na minha cabeça. 3 fatos colaboraram muito para isso. Primeiro, Patrícia Bravanel, né, que ela virou e falou que a África é um país, exatamente assim que ela falou, um país pobre, porque existe muito misticismo lá. E os Estados Unidos, em contrapartida, é uma nação rica, exatamente por quê? Porque preza pelo trabalho e é uma nação, assim, protestante. Outro fato, segundo fato, foi a questão que se desembolou aí, se desencadeou a respeito dos homens que foram assassinados lá nos Estados Unidos. Será que a culpa era realmente deles, assim, porque um foi parado na Blitz, né, e aí ele estava tirando o documento dele e o policial simplesmente foi e atirou? E quantos casos acontecem por aí, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também? A diferença é que lá nos Estados Unidos eles têm números, né? E eles se mobilizam para tentar fazer alguma coisa em relação a esse assunto, enquanto aqui no Brasil a gente não vê isso. E aí a gente tem o terceiro fato, que é o vídeo do Criança Esperança. Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. Várias pessoas compartilharam esse vídeo do Criança Esperança como sendo um vídeo lindo, que mostrava a pureza, a inocência. Olha como que crianças não nascem racistas. E aí, a gente estava conversando sobre essas questões e o quanto esses 3 fatos se conversam, assim. O quanto esses 3 fatos, eles são muito sintomáticos, primeiro, de o quanto a nossa dor, a dor negra, não é respeitada, né? E o quanto a gente sempre é culpado levado a ter culpa de tudo. No caso, primeiro, da Patrícia Bravanel, ela só esqueceu primeiro, de que a África não é um país, né? A África é um continente, aliás, enorme. Matou algumas aulinhas de história aí, de geografia, né? Matou, né, querida? E ela esqueceu também, né, a questão da escravidão, a questão da ocupação europeia, né, colonização, né, quantas mortes houveram ali e quantas culturas foram dizimadas, quanto genocídio ocorreu ali. Mas aí vai ter gente que vai virar e vai falar: não, mas que antes dos europeus chegarem para colonizar a África, o pessoal lá já brigava entre si, as tribos já brigavam entre si. Tá, só que aí o que os europeus fizeram? Eles só aumentaram ainda mais as diferenças entre esses povos. Colocaram tribos que não tinham nada a ver uma com a outra, que eram inimigas, para conviverem juntas, sabe? Semearam ainda mais a discórdia, ainda mais essa desunião, para fazer com que as pessoas, assim, não tivessem que se apoiar e eles pudessem se aproveitar dessa situação e roubar o que tinha na África de melhor. É um show de ignorância tão grande, assim, isso numa TV aberta, né? Exatamente. Isso para um monte de gente ver, a gente está fazendo essas reflexões, mas o quanto de gente acredita realmente nisso? O quanto de gente que olha hoje para o continente africano, para os países africanos, e primeiro só vê o que a televisão está a fim de mostrar, né? Que é só desgraça, que é só derrota, só tristeza, e não faz a reflexão, não olha para trás, não olha para o que aconteceu, sabe? E aí, sabe uma coisa que me incomodou muito?
é que há pouco tempo atrás, a dona Patrícia Abravanel fez uma outra declaração, né, que envolvia a questão da homossexualidade. E aí, a repercussão que teve em torno disso foi tão grande, mas tão grande, que ela foi obrigada a usar as redes sociais dela para se desculpar. E aí, com relação a esse assunto, que também é gravíssimo, não aconteceu absolutamente nada. Sabe? Eu não vi em lugar nenhum a Patrícia se manifestando sobre isso. E aí, me leva a pensar que a causa negra está mais uma vez, assim, sendo renegada, entendeu? Sendo totalmente deixada de lado. E aí, a gente tem o caso do Criança Esperança, que até o AD Júnior fez um vídeo muito bacana sobre isso. Link na descrição. A ideia do vídeo é pegaram crianças negras e tem uma mulher negra de frente para elas. E elas estão numa sala que parece ser tipo de uma escola, alguma coisa assim. E aí um cara branco, bem branco, olho verde, cabelinho louro, fala com as crianças assim, ó, você vai ter que decorar esse texto aqui e você vai ter que falar para ela, como se fosse tipo um teste comercial. Fala o máximo de frases que você conseguir. E aí, quando elas começam a falar, elas percebem que são frases racistas, elas começam a dizer que elas não vão dizer aquilo, aí ele começa a instigar elas, por quê? Elas, porque é errado. Tem uma que vira e fala que já passou por isso. E aí as crianças começam, inclusive, a se lembrar de casos de racismo que elas viveram na escola e tudo mais, e elas começam a chorar. E aí, assim, e aí o cara continua instigando. E a mulher negra sem falar nada. Esse vídeo tem várias coisas erradas, assim. Primeiro, se a gente quer falar de racismo, por que só tem criança negra? São crianças negras que viram e falam, não, porque seu cabelo é feio. Não, porque você é macaco. É criança negra que vira e fala isso uma pra outra? Não são pessoas brancas que têm que também discutir sobre racismo, não são elas que têm que aprender que a outra pessoa que é negra não é inferior a ela, então por que não estão fazendo essa discussão? Por que expor crianças negras pareceu tão tranquilo e tão ok, mas expor crianças brancas não? Aí não. Segundo ponto, por que colocaram a mulher negra lá? Só que a mulher negra, ela não fala nada, ela fala uma vez no vídeo, que é quando a menina negra, ela vira e fala lá de uma situação que ela passou de racismo, aí a mulher vira e fala, mas você conhece essa pessoa? Porque a menina narra como se fosse outra pessoa que tivesse passado por aquilo. É a única coisa que a mulher fala durante todo o vídeo. Como assim? E aí, assim, né, a mulher negra tá ali pronta para receber aquelas frases racistas, e o cara branco está ali para ensinar as crianças negras que racismo é errado e instigar elas àquela dor. E aí depois, quando elas já estão assim, sangrando, já tem aquele banho de sangue no corpo da criança, abraça a criança, vamos consolar, entendeu? E é isso. E aí, isso é o vídeo. E aí, assim, outra questão também. Esse vídeo, ele não discute racismo. Principalmente porque ele coloca a criança e aí a criança, ela fala que sofreu bullying por ser negra. Sofreu preconceito, aí tem criança que fala, é preconceito, sabe? Ele não distingue o que é bullying, o que é racismo, o que é preconceito, que são três coisas diferentes. Assim. Ou seja, o vídeo não serviu pra nada. Além de só machucar ainda mais aquelas crianças. Ele é só um vídeo sensacionalista que usa crianças negras chorando para que você ligue no 0500, sei lá o que, para você doar para Criança Esperança. E aí, me desculpem as mães, mas se fosse meu filho que fosse convidado para fazer um papel desses, eu não deixaria, sabe? A Globo podia virar e falar, não, que eu vou te dar 500 mil. Eu não deixaria, porque não vale a pena expor o meu filho por dinheiro nenhum. Cara, tem questões de racismo, assim, que eu passei, hoje eu com 24 anos... coisas que eu não quero me lembrar, sabe? São situações difíceis. Então, se isso para um adulto já é difícil pra caramba, imagina pra criança. Imagina expor isso, gente. E pra mim também, eu fiquei muito refletindo sobre isso. 4 jovens negros nos Estados Unidos assassinados e sem demonstrar nenhum tipo de violência. São pessoas que já estavam imobilizadas pela polícia, mesmo assim foram mortas, porque tem vídeo disso, inclusive, assim.
E aí, a questão é que a gente está morrendo, sabe? É um genocídio que está acontecendo, gente, é um genocídio. Jovens negros brasileiros estão morrendo, sabe? Nos Estados Unidos, você tem 3 vezes mais chance de morrer só de você ser negro, sabe? Aqui no Brasil não tem esses números, mas eu não acredito que seja tão longe disso. Se bobear, esteja até maior. Essa semana saiu uma pesquisa que foi feita falando que a polícia do Rio de Janeiro mata assim, sabe? Sem perguntar o que está acontecendo. Você já viu, você entendeu? Achou que você é suspeito, vai e atira. Aí eu queria muito saber qual é o índice de pessoas negras que são assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro, pela polícia de todos os estados do Brasil. Quando é que a gente vai ter esses dados para poder esclarecer isso? E aí eu fiquei pensando muito que, assim, que hoje foi o fulano de tal, desconhecido, mas amanhã posso ser eu. Amanhã pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu irmão. Não é porque é com outro negro é que, com certeza ele estava fazendo coisa errada, com certeza se estivesse em casa, se tivesse, sabe, a pessoa a caminho do trabalho, a caminho da escola, sabe, indo comemorar com os amigos, independente do que esteja fazendo, ninguém merece ser morto, sabe? Então, que a gente se una em prol de nós mesmos, assim, porque somos nós, é a população negra que está morrendo. Tem que ser nós por nós mesmos. Exatamente. Muito obrigada por terem nos assistido mais uma vez até o fim. Curta a nossa página no Facebook. O nosso Instagram. Temos os nossos perfis no Twitter também. E temos Snapchat, gente. Então não tem motivo pra gente não conversar e não ficar mais pertinho de vocês, beleza? Exatamente. Curtam esse vídeo, compartilhem se tiverem gostado. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Um beijo. Não, mentira, um beijo não. A gente esqueceu. Brincos da Linda Afro. Os links também. Maravilhoso. Aqui. Maravilhoso o trabalho dela. Beleza? Agora sim, um beijo. Até a próxima. Tchau.